Bom dia, caros colegas. Bom dia. Bom dia, Magali, Maurício. Bom dia, Cristiane. Nilton tá por aí também. Bom dia, pessoal. Carmen, Cláudia, Cleide. A Liane tá aí. Oi, Liane. Miriam, Vera. Bom dia, Edson, Walter. Quem mais? Eugênio, José Gaspar. Bom dia, pessoal. Estamos aí no dia 22 de novembro, celebrando aí ainda o dia do médico homeopata, dia da homeopatia, novembro verde, e é uma alegria compartilhar com vocês alguns momentos nessa manhã para mostrar um pouquinho da, dessa ferramenta para o nosso trabalho, que é o Synergy Viva agora, antigo SHS, antigo Mac Repertory Reference Works, e hoje eu pensei em trazer mesmo um pouco do Viva enquanto uma ferramenta para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, não olhando para simplesmente um caso, mas fazer algumas reflexões como a partir de uma situação clínica a gente pode ir construindo uma análise com a ajuda do sistema, né? Como durante mesmo um atendimento ou depois quando a gente se põe para estudar um caso, a gente pode ir se desenvolvendo. Essa é a minha ideia. Aproveitando os que estão aí, que já têm o Viva, se quiserem que a gente fale de alguma coisa específica, mostre alguma coisa, coloque aí no chat para nós. Não, você pode mostrar isso, aquilo e tal. E conforme eu for falando, ou se não couber na fala no final, a gente tenta abordar algumas coisas aí do que vocês trouxerem para nós. Então sejam bem-vindos, vamos fazer valer essa uma hora mais ou menos aqui, extrair um valor no meio do. Para muitos é um feriado prolongado, né? Eu trabalhei na quinta, trabalhei na sexta, vou trabalhar hoje, né? Estou aqui de tarde, vou fazer ambulatório lá na escola de homeopatia, então. Mas eu sei que muitos de vocês estão no momento aí com a família e tiraram esse instante para vir conosco, então eu espero que vocês consigam tirar um valor, alguma coisa legal para a prática de vocês, tá bom? Então eu vou compartilhar minha tela aqui do Viva e mostrar algumas coisas para vocês, mas se tiver alguma coisa específica, vocês ponham no chat aí para nós. E para aqueles que foram chegando, então, aí um bom sábado para todos, ainda celebrando o nosso Dia Nacional da Homeopatia e do Médico Homeopata. Parabéns para todos que estão aí perseverantes nessa jornada de tentar oferecer o nosso melhor para os nossos pacientes, porque tudo o que um médico quer é dar o melhor para o paciente, né? A coisa que mais incomoda a gente às vezes é a ideia de que a gente não está dando o nosso melhor, não está fazendo tudo o que pode, ou está fazendo uma coisa, sei lá, de segunda linha, enquanto que a gente sabe o quanto é necessário de dedicação, de construção, para tentar praticar uma homeopatia de alto nível. E para praticar uma homeopatia de alto nível, uma das coisas que são imprescindíveis hoje é a gente ter ferramentas digitais que nos apoiem. Então, isso que o Viva é, isso que eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês hoje, como pode, no nosso dia a dia, nos ajudar. Então, eu vou compartilhar, como eu dizia, a tela do Viva, aqui está, para vocês. Então, quando a gente abre o Viva,
hoje ele traz para nós esse layout que vocês estão vendo aí. Então, lembrando, o Viva não é simplesmente um repertório digital, ele é uma ferramenta hoje digital, homeopática, um aplicativo, um instrumento para a nossa prática clínica. Então, só dando uma noção bem superficial aqui, que senão a gente passa o nosso tempo todo só para mostrar o que que tem no programa. Então, aqui nessa barra que vocês veem à esquerda, no fundo azul, aqui ele mostra os módulos que o programa tem. Então, esse primeiro que está num verde água, sei lá, um azul turquesa aqui, está em destaque, é o que está aparecendo em primeiro plano, é o modo do Gini, que é o módulo de inteligência artificial que tem hoje no programa. Daí abaixo tem os repertórios, então aqui aparece a lista, a biblioteca de repertórios que eu tenho no meu programa, né? Então a pessoa fala, qual é a rubrica, né? Ou que remédios aparecem para ciática do lado direito no Viva. Então, o Viva não é um repertório. O Viva tem esses repertórios. Eu tenho o Complete 24, o Reliable, repertório de leite da Patrícia Hatter, o do Quente, todos esses outros repertórios aqui que fazem parte do Viva, né? Então, eu posso pesquisar isso, inclusive em todos ao mesmo tempo, tá? Por exemplo, daí como a maior parte dos meus repertórios está em inglês, eu só tenho o Complete em português, né? Eu tenho que fazer a busca em inglês. Então, se eu colocar aqui, ó, ciática do lado direito, que é essa pergunta que eu fiz, ele vai dar para mim no complete dor ciática do lado direito tem 65 remédios, por exemplo. Então, eu vou, só para nosso exercício aqui, tomar essa dor ciática do lado direito. O repertório chamado Reliable vai ter aqui ciática do lado direito, com 22 remédios. Então, é bem mais restrito. A ideia do pessoal que desenvolveu o Reliable é que eles pegaram e foram atrás da fonte de cada um dos remédios que são incluídos comumente nos repertórios para aquela rubrica. E se eles não encontrassem, eles não colocavam o remédio, sabe? Então, geralmente, o Reliable vai ter menos remédios, mas ele se propõe a ser reliable, né? Que é confiável em português, assim. Daí, por exemplo, o repertório de leites da Patrícia Hatterley traz aí dois leites para nós, Lac Canino e Lac Humanum, que tem ciática do lado direito. Daí o repertório do Quente trazia para nós 11 remédios. Então eu posso ir pegando todos eles. Tem o repertório do Ex-Ayaga aqui, por exemplo, que tem 11 remédios também, não sei se são os mesmos do Quente. Tem o repertório do NER, que é feito baseado no livro do Hering, o Guiding Symptoms, né? Então, ciática do lado direito, olha, aqui não tem quase nada, ó, que interessante. Então, ciática do lado direito tem cloroformium aqui, e daí tem outras já com submodalidades, ele não tem uma rubrica genérica de ciática do lado direito. Daí vai ter uns outros remédios, né? Tem o repertório do Fatac, tem o repertório do Mandialavore, que é o Sugesta, ó, tem 35 remédios em ciática do lado direito. Então, eu tomei aqui, ó, de 6 repertórios diferentes para vocês terem uma ideia, né? E aqui eu consigo comparar os remédios que tem. Então, não tem nenhum remédio que. É que eu pus o repertório de leites aqui no meio, eu vou tirar o repertório de leites, que só tem os dois remédios ali. Mas a gente vai ver que só 3, 6, 9, 11 remédios estão em todos os repertórios, que são os remédios do Quente e do Eisayaga. Ó, os 11 do Quente e do Eisayaga estão em todos os repertórios. Fugiu disso, já um ou outro só que vai ter. Ó, que interessante, né? Então, pega aqui o exemplo do remédio Ruta. Ruta é um grande remédio de dores de membros, assim, né? A gente tem ele como um dos principais. E tanto o Reliable como o Complete acrescentaram, então, Ruta como uma possibilidade.
Já a valeriana, que é um grande remédio de dor nos membros, tem no Complete e tem no Sugesta do Mandialavore, mas não tem no Reliable. O Laccaninum também tem no Complete, no Sugesta, mas não tem no Reliable. O magnésio fosfórico, né, um grande remédio de dores nos nervos. Mesmo o Rustox tem no Complete, tem no Sugesta, mas não no Reliable. Daí raio-x, que é um remédio novo. E assim a gente vai olhando. Mas tem outro, ó, por exemplo, aqui, remédio califosfórico, então magnésio fosfórico, não tem no Reliable, mas califosfórico tem no Reliable com 2 pontos e não tem em nenhum dos outros. Para ciática do lado direito. E assim a gente pode ir olhando a distribuição, ó, que vários remédios vão estar só em um dos repertórios. Sabadila, por exemplo, só aparece no Sugesta. Mangífera, que é um remédio das anacardiáceas também, só aparece no Reliable. Laquinantes tinctória, que é um remédio de torcicolo, por exemplo, está aqui no Complete e não está nos outros. Então, isso a gente pode ir dando uma olhada. Daí vocês me dizem, mas Marcelo, daí qual é que eu faço, né? Qual repertório que eu uso? Qual que é o melhor? Será que eu uso o maior, mas o maior também não tem todos? Será que eu uso o menor, mas o menor só vai me dar 11 remédios para ciática do lado direito, né? Será que não é pouco? Então, geralmente o que eu faço numa situação como essa, eu consigo, ó, selecionar todas essas rubricas de diferentes repertórios e agrupá-las. Aqui, ó, ciática, daí eu tenho que dar um nome, ciática direita. E daí eu criei uma rubrica de 80 remédios que tem dor ciática do lado direito. Então aí eu me sinto talvez um pouco mais seguro de não estar deixando passar nenhum remédio. Uma outra coisa, já que eu fiz essa busca da ciática do lado direito, que deu aqui, né? Ó, então aqui nessa coluna aparecem todos os repertórios que tem ciática do lado direito, é olhar direto na biblioteca de referências. E aqui eu vou ver que na minha biblioteca de referências, na biblioteca que faz parte, né? Nós estávamos olhando o repertório, mas ele tem uma biblioteca de livros. Procurando na biblioteca de livros por ciática do lado direito, ele vai dar para nós, você está vendo aqui, ó, 87 remédios. Então, seguramente tem algum aqui que não aparecia lá, porque lá só dizia 80, né? Aqui 87. Então, eu posso acrescentar isso como uma rubrica também no meu repertório. Daí vamos comparar. Então, eu tinha aqui aquela ciática à direita com 80, agora eu tenho essa ciática à direita na biblioteca de referências com 86 remédios. Então, vamos ver o que eles têm de diferença um do outro. Vai aparecer lá no final. Primeiro aparece os que são iguais. Olha, tem muitos remédios diferentes. E às vezes remédios grandes, como a Colitum, por exemplo. Ó. Pensa que se você tem um paciente lá que tem uma ciática muito importante do lado direito, então você diz, esse aqui é um sintoma importante para estar na minha repertorização. E ele tem muitas características de acônito, assim, sei lá, tem um transtorno por susto, né? Tem um problema respiratório que piora num ambiente frio e seco, e essas coisas assim, bem típicas de acônito, só que não tinha em nenhum daqueles repertórios ciática do lado direito. Mas quando eu busco na minha biblioteca de referência, ele inclusive diz que deve ser considerado 2 pontos. Vamos olhar como é que está aqui, ó. Acônito, acônito. Aqui, ó, ciática do lado direito à noite. Esse é do livro do McFarlane. E aqui em cima, ó, ciática do lado direito também vem do Homeopathic Recorder Miscellaneous. Então, tem duas referências na biblioteca de referência que falam que ele tem ciática do lado direito e já curou clinicamente problema de ciática do lado direito. Ó, tá aqui, ó. Ciática do lado direito à noite, especificamente naquele caso. Com fraqueza no joelho direito, que precisa ficar deitado depois de caminhar.
fica mais fraco quando caminha, bem coisas típicas de ciática, né? Então, algumas coisas assim. Então, a Conitum apareceu aqui, não tinha aparecido lá. Então, a Tuia também apareceu na biblioteca de referências e não tinha aparecido na observação inicial, outro remédio muito grande, né? Muito importante. Então, tudo isso daí eu posso somar os dois também. Então, eu quero, mas não quero perder nada. Tenho como criar um novo grupo, ciática, direito, e daí agora eu conto com 105 remédios. E não mais com 80, nem com 86, nem com 87, mas 105 remédios de ciática do lado direito. Tá? Então, é, agora a resposta da biblioteca de referência vai depender da quantidade de livros que você tem na tua biblioteca de referência. Então, a minha biblioteca de referência, que é o livros, é a mais completa, né? Que eles chamam da versão visionária. A vantagem, quer dizer, tem duas vantagens em você ter uma biblioteca completa. A primeira é você poder estudar um caso em mais livros, daqui a pouco, ou um remédio, né? Nós vamos estudar daqui a pouco um remédio. E a segunda vantagem é quando você faz uma busca na tua biblioteca, vai estar buscando em todos esses livros. Eu nem sei decor quantos livros são, mas são, ó, uma quantidade louca. Só livros do Sankaran, por exemplo. Vamos olhar aqui, ó, Sankaran. Você vai ter, ó, Sankaran. O livro de Nosórios Intestinais dele, que é um livro bem interessante, ao meu ver. Moluscos, anotações sobre os nosórios, plantas um, 2 e 3, experimentações do Sankara, notas aleatórias, a sensação refinada, répteis um, répteis 2, sensação, alma dos medicamentos, espírito da homeopatia, estrutura, que é o dos minerais, né? Substância da homeopatia. Então, só do Sankara tem todos esses. Então, uma coisa do Scholten, né? Que a gente fala bastante do Scholten também, um outro grande autor contemporâneo. Casos do Scholten, o Elementos, livro das Ericáceas, dos Lantanídeos, dos Minerais. Tem esse What Stories, que é histórias do internamento, assim, que tem muita história de medicina veterinária aqui dentro desse What Stories, pelo que eu vi. Então, né, muita referência para a gente poder. Ah, que interessante. Porque eu vou estudar com vocês um pouco desse remédio sol. Eu não tinha visto aqui, ó, tem um livro só sobre o sol. Scrivens, sobre uma experimentação de sol. Nem olhei essa experimentação aqui. Vou falar do sol para vocês. Tem uma experimentação aqui, depois a gente olha melhor para ela. Deixa eu dar uma olhada no chat enquanto isso. Aumentar um pouco o zoom. Uhum. A Vera está perguntando, preciso atualizar o meu, deve ser o SHS, né? De mais de 5 anos para o Viva. Vera, aproveita agora que agora é gratuito essa atualização. Talvez daqui a um tempo não seja. Da Eliane perguntou se a busca em português daria o mesmo resultado. Não, porque se eu buscar em português, ele só vai procurar nas minhas referências em português. Isso nessa ferramenta de busca que eu estou utilizando aqui, né, que é a ferramenta própria do Viva, porque eu vou mostrar para vocês logo a seguir na inteligência artificial, daí ali você pode fazer a busca em português sem problema. Então, se eu procurar por ciática direita, daí ele só vai dar o resultado do complete em português, complete 24 em português, não vai dar os outros repertórios, porque os outros repertórios estão em inglês, e na biblioteca de referência não vai dar nenhum resultado, porque toda a biblioteca está em inglês. Então é muito útil que vocês, quando estão precisando ter uma coisa que é raiz do teu caso, às vezes você diz, ah, mas eu não tenho, né, uma intimidade com o inglês e tal, mas se essa ciática do lado direito é uma âncora para o teu caso, vale a pena você buscar em inglês e português.
Porque quando, voltando aqui na coisa do ciática direita, ali, ó, right, na biblioteca de referência, quando eu for abrir na biblioteca de referência, digamos que eu queira ler aqui um pouco mais sobre carbônio sulfurato, que está aqui. Daí eu dou um duplo clique, ele vai abrir, e daí aqui eu consigo traduzir para o português para eu ler, para eu não me bater. Então eu seleciono o texto, clico com o botão direito do mouse, Get Translation, que é conseguir uma tradução, para português. Daí você espera um pouco, porque ele vai buscar na internet e traduzir para nós, né? Então tá aí o enxofreto de carbono. Então, neuralgia ciática, ó, ciática crônica na coxa direita, dificultando a movimentação do membro, ciática inflamatória na coxa esquerda, por resfriar-se, né? Então, aqui o resfriado é uma coisa difícil, porque cold, em inglês, pode ser resfriado no sentido daquela gripezinha, né? Ou pode ser resfriado no sentido de esfriar, né? Resfriar. Então, isso é por resfriar, incapacidade total de andar. Daí tem sensações diversas, né? Empurrões, rasgaduras. Costura não é costura, costura também dá problema, que é stitching. Stitching é pontada, mais bem traduzido por pontada. Dores voadoras, também que são dores que irradiam, na verdade, retornando em intervalos regulares por um longo período de tempo. Ó, quem sabia aí de carbônio sulfurato como um remédio de neuralgia ciática, de ciatalgia? Eu nunca tinha ouvido falar. Eu sempre penso em carbônio sulfurato como um remédio de problemas da retina, né? Aproveitando para dar as boas-vindas a quem veio chegando. Estou vendo que está aumentando aí a nossa audiência, os nossos participantes. Sejam todos bem-vindos aí nessa nossa celebração de Novembro Verde. Ok, então eu agora vou entrar no Gini um pouquinho. Eu nem tinha programado fazer essa, mas é bom dar umas desviadas. Então, o Gini é uma ferramenta, um chatbot de inteligência artificial, como é o ChatGPT, o Gemini, o Grok, sei lá, outros aí, né? Eu tenho um pouco mais de intimidade com o ChatGPT e com o Gemini do Google, né? Que eu pago as versões mais completas um pouco para ter e uso um ou outro, geralmente, para as minhas buscas de inteligência artificial. Mas eu sei que tem N outros aí, ferramentas disponíveis, né? Então aqui nós temos um chatbot do Gini. Então, por exemplo, o Gini não vai funcionar se você não estiver conectado à internet, porque a inteligência artificial, né, depende desses processamentos lá nos bancos de dados e tal. Então, se você estiver num lugar sem acesso, como não vai funcionar o chat GPT, não vai funcionar também o Gini para você. Mas hoje, normalmente, a gente está conectado, né? E eu pensei, aliás, eu fiz um pouquinho de experiência antes, e daí eu pensei, vou reproduzir com eles, que isso é legal. Então, existe um problema relativamente frequente hoje em dia e importante na nossa prática, que é a apneia do sono. Então, vamos dar uma olhada em apneia do sono para quando a gente está vendo o caso, veio o paciente para nós com apneia do sono. Ele chega, eu vim aqui porque eu tenho um problema de apneia do sono, eu não consigo usar aquele CPAP à noite, me incomoda, faz barulho, meu cônjuge não dorme, ou eu mesmo não me sinto bem, e não sei o que, mesmo os aparelhos estando avançados, é uma coisa que às vezes a adaptação não é tão boa. E como não tinha nenhum outro remédio alopático, eu vim procurar a homeopatia para ver se pode me ajudar. Então, é um problema interessante para a gente pensar em tratar. É claro que quando a gente está falando de apneia do sono, apesar de ter um nome para essa síndrome, existem apneias e apneias do sono, né? Então, quando você pensa em apneia do sono num obeso mórbido, enquanto a gente não conseguir melhorar essa obesidade, dificilmente vai melhorar a apneia do sono, né? Porque ela passa a ser uma coisa secundária e não primária. Agora, tem pacientes que a gente olha e pensa, meu Deus, por que que essa pessoa tem apneia do sono, né? Essa pessoa é magra, procura ter um estilo de vida saudável e tal, e mesmo assim tem apneia severa do sono, com
saturação caindo muito, com risco de morte súbita, né? Essas coisas assim. E aí, será que a gente pode ajudar esse paciente? Então, uma das primeiras dificuldades que a gente tem é como é que a gente transfere essa linguagem clínica numa linguagem homeopática. E daí o chatbot aqui pode ajudar a gente nesse sentido. Então, eu vou escrever aqui, ó, quais as rubricas que podem representar os sintomas de um paciente com apneia do sono. Apneia do sono. E veja que eu estou escrevendo em português. E deixo ele me ajudar. Às vezes eu fico meio perdido, né? Puxa, como é que eu posso representar isso? Então ele já vai te dar algumas ideias. Ó, respiração, dificuldade ou dispneia. Você vê que às vezes a tradução fica pela metade aqui, né? Mas sleep a gente sabe que é sono, né? Então, respiração, dificuldade de dispneia durante o sono, respiração impedida, né? Arrested, durante o sono, respiração, dificuldade de dispneia durante o sono, de novo, repetiu aqui um pouco, porque daí ele traduziu sleeper durante o sono aqui embaixo. Respiração, dificuldade à noite, respiração, dificuldade ao despertar, impedida ou obstruída durante o sono, respiração, sussurros durante o sono, ronco, né, que é outra coisa que é muito comum no paciente com problema de dispneia. Então, você vê que ele trouxe para nós as rubricas do capítulo da respiração, né, porque a apneia do sono é um problema que vai ser mais fácil de se encontrar no capítulo da respiração do que no capítulo do sono. Daí ele até diz para nós, ó, essas rubricas refletem a dificuldade respiratória e os episódios de apneia que ocorrem durante o sono. Gostaria de ver os principais remédios para essas rubricas? Olha, ele já pergunta para você. Gostaria de ver os principais remédios para essa rubrica? E daí, eu quero olhar essas rubricas, mas eu já vou dizer um sim aqui, porque eu quero que ele me diga, ó, só vou escrever sim. E deixar ele trabalhar um pouquinho mais para nós. Então, aqui estão os principais remédios para os sintomas de apneia do sono, juntamente com suas descrições e características. Então, o primeiro que ele traz para nós é ópium. Descrição: derivado da cápsula das sementes não maduras da papoula, o ópio é conhecido por suas propriedades sedativas. Quais são os sintomas? Indicado para estado de estupor profundo, dificuldade em acordar, pupilas dilatadas, reações lentas aos estímulos. Pacientes podem apresentar uma sensação de bem-estar mesmo em condições graves. Agravado por estímulos externos, pode ser útil em caso de respiração irregular durante o sono. O segundo que ele nos dá é grindelia. Grindelia é um remédio de asfixia mesmo, né? Então, uma planta utilizada na homeopatia, especialmente para problemas respiratórios, dificuldade na inspiração, sensação de peso no peito, tosse com sensação de sufocação. Pode ser útil em caso de ronco durante o sono. Agrava ao deitar e alivia sentado. Então, esse aqui é uma coisa para aquele paciente que tem apneia, pode acordar meio sufocado e senta para conseguir respirar. E, ó, de repente você olha, nossa, exatamente isso que esse meu paciente descreve. Nem todo caso de Muitos casos de apneia do sono só são descobertos quando é feito o exame, né? Ou foi feito um exame para investigar o ronco, e daí que se viu que o paciente tinha muita apneia do sono, ou para investigar um problema de memória, e foi visto que tem apneia do sono. A apneia do sono é um problema clínico com muitos braços e pode ter a sua investigação, e às vezes era assintomático, assim. Ninguém percebia, né? Mas esse daqui é um jeito também. O paciente acorda, daí tá ali, ó, cálie carbônico, laquese, sulfur, né? Daí ele diz, ó, esses remédios podem ajudar a aliviar os sintomas relacionados à apneia do sono, considerando as características individuais do paciente, né? Gostaria também de ver a comparação desses remédios? Sim, compara para mim aí, para eu ver o que você tem a dizer. Daí ele vai provavelmente fazer uma tabela agora para nós. Não sei, eu não tinha feito esse caminho, estou fazendo agora com vocês aqui para a gente ver juntos como é que ele vai construir para nós a comparação. Então, veja, a inteligência artificial, enquanto ele está pensando aqui, produzindo, ela é uma ferramenta que
depende de serem criados proxies e de ser treinada e tudo mais. Então, eu acredito que a grande vantagem do Gini sobre o ChatGPT ou outras ferramentas de inteligência artificial, eu acredito que as outras tenham até mais potência de processamento. Mas o Gini, ele é treinado por homeopatas para dar respostas para nós. Então, essa coisa dos proxies, do treinamento da inteligência artificial, é feito lá pelo grupo da Synergy. Então, ele vai dar respostas, dependendo de não precisa fazer uma pergunta tão exata como precisaria fazer numa ferramenta de IA aberta, né, ampla, que serve para tudo. Então, ó, ele já trouxe para nós aqui ó, uma baita de uma tabela, onde tem o nome do remédio, o tema subjacente, as indicações principais, características únicas do medicamento, as modalidades importantes, sintomas associados e concomitantes e a eficácia geral. Você vê, eu não pedi nada disso. Só que ele já foi treinado por outros homeopatas que quando eu quero comparar remédio, eu quero que ele dê essas características. Então parece mesmo, né? Então eu não preciso dizer, ó, monte uma tabela e nas colunas coloque as indicações principais, as modalidades. Alguém já fez isso para nós, e quando você pede para comparar, ele já faz. Daí eu posso, é claro, pedir para ele modificar um pouco essa comparação, mas essa comparação provavelmente é muito boa e tem até mais coisas do que eu teria colocado se eu estivesse fazendo o meu query ali, né? A minha pergunta de maneira extensiva, né? A minha maneira. Então, aqui eu já poderia ter algumas ideias interessantes para lidar com o meu paciente que tem a sua apneia do sono, mas eu não quero fazer só esse caminho, né? Porque quem sabe vai ter um momento em que a inteligência artificial vai, quem sabe não, né? Vai ter um momento que a inteligência artificial vai fazer sofisticar mais ainda essas análises e vai trazer rubricas e diferenciais ainda mais completos. Mas eu vejo que no estado atual das coisas, toda a nossa expertise ainda é muito útil. Então eu posso olhar, voltei aqui nas rubricas que ele deu, e quero olhar para a rubrica respiração impedida ou obstruída durante o sono. Daí eu posso clicar nessa, sei lá, nesse ícone aqui, e ele vai me levar ao repertório, no caso o Reliable, no capítulo da respiração impedida, obstruída e sono. Daí você vê que ele abriu, né? Então ele abriu aqui, ó, ali no verde, abriu lá no meu repertório. Então eu saí do Gini e ele veio para o repertório Reliable. Então o Gini, por padrão, vai referenciar o Reliable, porque as mesmas pessoas que fazem o Gini fazem o Reliable, né? Então, obviamente, ele vai dar isso por padrão para nós. Então, quando eu tenho uma rubrica com 0 remédios, como é esse o caso aqui, existem duas alternativas. Ou ele refere para rubricas cruzadas de significado semelhante, ou ele não tem na rubrica principal, mas tem sub-rubricas. É o que você pode ver por como tem um mais aqui do lado, que ele tem sub-rubricas. Então, eu dou um duplo para entrar, e daí eu tenho aí, ó, durante o sono ou no início do sono, né? E daí, durante o sono, ainda tem outras sub-rubricas. Eu posso pedir, ó, mostre as sub-rubricas. Cadê? All sub-rubrics. Daí tem com tosse seca, de guaiaco, e o acorda, ó, ao dormir e o acorda. Então, essa é exatamente o de Grindelia, né? Então, respiração obstruída durante o sono, no início do sono, acorda o paciente. Tá aí 4 pontos, Grindelia. Então, aqui eu tenho alguns remédios. Mas eu posso daí, já sabendo disso, né, tentar fazer essa busca na minha busca global aqui, respiração impedida no sono. Não deu nenhum resultado.
porque no Complete tá um pouco diferente. Então vamos ver como é que está no Complete. É respiração. Às vezes eu apanho com o português porque eu tô tão acostumado em fazer as minhas buscas em inglês, que é esse arrested aqui durante o sono. Então aqui eu tenho 23 remédios, que eu acho que é uma rubrica muito útil. Então é respiração. Será que está como obstruída? Não, arrested. Não me lembro agora como é que está em português isso aí. Depois vocês buscam aí, me falem no chat, vocês que estão com o Complete em português. Você tem. Mas eu achei que era impedida mesmo, o arrested, mas pelo jeito não é. Então, arrested é impedida ou quase impedida durante o sono. Eu tenho 23 remédios, acho que é uma rubrica interessante. Acho que é um pouco ainda restrita, porque o problema de apneia do sono é um problema muito frequente, mas é uma rubrica útil, com certeza e interessante. Então, respiração impedida durante o sono com 23 remédios. E daí eu olho aqui para esses 23 remédios e vejo amônio carbônico, tem os dois antimônios, crudum e tartáricum, cádmio sulfurato, carbo vegetabilis. Com muita pontuação eu vou ter Centris, que é um remédio de cobra, Laquesis, outro remédio de cobra. Olha que interessante, dois remédios de cobra com pontuação máxima. Grindelia, que a gente já viu ali, e Opium, que a gente já viu. Mas daí eu tenho Codeinum, Digitalis, Guaiacum, Hepar, hidrociânico ácido, calicarbônico, lactaninum, licopódium, fósforo, sambuco, sépia, silícia, sulfur e sol. Aí que eu tinha falado para vocês que eu ia hoje trazer para vocês umas reflexões a respeito de sol, né? Luz solar. Fica aí uma ideia para vocês, já que vocês deram o dia aqui, eu queria que vocês conhecessem um pouquinho do remédio sol. Alguém aqui já teve a oportunidade de usar o remédio sol na sua prática? Põe no chat se você já prescreveu luz solar ou sol para alguém. Então eu posso, daí eu quero entender um pouco mais de sol. Eu digo, eu já conheço um pouco os outros remédios, mas apareceu sol aqui, eu nunca vi esse medicamento feito de sol. Então eu posso ir no Dini e pedir, dê para mim as características principais do remédio homeopático de sol. Deixa eu ver se colocando sol assim, porque eu fiz essa experiência e ele dava solanum nigrum como sol, mas vamos ver se ele já aprendeu agora que sol não é solanum nigrum. Solanum nigrum. Ah lá, ó, agora ele achou um outro solanum, solanum olearáceo. Não, não. Digo, não. Eu quero as características do remédio de luz solar. É British Sunlight. Ih, escrevi no lugar errado, né? Não, eu quero as características do medicamento de luz solar. British Sunlight. Não vi nada no chat aqui, quer dizer que ninguém usou o remédio de sol. Daí agora ele busca, eu acho que corretamente. Tá lá, ó. Remédio homeopático de sol possui as seguintes características principais. Vamos deixar ele trazer tudo para nós primeiro. Então,
indicado em situações que envolvem interação de grandes grupos de pessoas, útil em contextos sociais menores, onde a dinâmica do grupo é relevante, relacionado a influências astrológicas. E aqui ele vem trazendo, ó que interessante, ele está trazendo de acordo com diferentes autores. Eu nunca tinha visto isso, quer dizer, eu já vi isso no Viva, mas nunca estudei isso. Ó. Tem as famílias de Koenig, caixas de Vega, arquétipos de Bjorndahl. Então são diferentes autores, não. Coloque para mim os keynotes deste medicamento. Muito interessante, mas eu não entendo dessas classificações aí, então não me ajuda muito. Ó, ele não tem ainda keynotes específicos, é um remédio pequeno, né? Mas ele tem como principais características dele sensibilidade à luz solar, queimaduras solares, distúrbios do sono. E esse aqui é um negócio interessante, porque um dos problemas de distúrbio do sono é a falta de exposição ao sol das pessoas, né? Então, às vezes, as pessoas moram num apartamento, acorda, pega o carro, vai com óculos de sol, entra no escritório e passa o dia inteiro trabalhando lá e tem mínima exposição à radiação mesmo ultravioleta que é necessária. Tem os seus riscos, mas ela é necessária, né? Então, muitas pessoas às vezes têm não propriamente a apneia do sono, já vamos entrar na questão da apneia do sono, mas tem outros tipos de insônia e perturbações do sono à noite. E se você identifica um padrão de déficit de exposição solar, é claro que você deve recomendar a pessoa que se exponha ao sol, né? Mas também pode usar o remédio homeopático nesse sentido, né? Alguns sintomas emocionais podem ser irritabilidade, ansiedade e mudanças de humor relacionadas à exposição ao sol. Então, também aquelas pessoas que, durante as épocas do ano, onde o dia é muito curto, ou quando tem tempo nublado muito tempo, vão alterando o humor. Remédio homeopático de sol pode ser útil, né? Fadiga, exaustão, problemas de pele. Então, você vê que ele traz para nós algumas coisas, mas não substitui a nossa biblioteca de matéria médica. Então, eu, como além da inteligência artificial, tenho uma baita de uma biblioteca de matéria médica, posso abrir aqui e procurar pelo medicamento sol. Aí vai, tá ali, ó, sol, British Sunlight, né? Aí vai depender da tua versão do programa, que livros, o que que diferencia o Viva da versão elementar, fundamental, para de estudante, para de profissional, para visionária, é a quantidade de livros que você tem na sua biblioteca de matéria médica. Então eu tenho aqui, ó, só sobre sol, um, deixa eu ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 referências. Tá? Algumas não tem quase nada dentro, por exemplo, se eu pegar aqui o livro do Whitman, ele só fala para nós do que é feito, né? Ele vai dizer, ele é do grupo dos remédios energéticos, de raios, de campos de energia, dos imponderáveis, né? Mas eu tenho aqui desde o Clark, ó que interessante. O Allen, enciclopédia do Allen, tem aqui, ó, uma lista de sintomas do sol. O Clark, que é contemporâneo do Allen, né, lá no e do Hospital Homeopático de Londres, aí trazendo algumas observações a respeito do sol. Esse Chuduri aqui, ele tem uns estudos interessantes, mas aqui ele está dizendo que ele não consegue tirar nenhuma grande conclusão a respeito das características do medicamento. Mas eu queria olhar para vocês, eu tenho aqui, ó, como a gente homeopata gosta de casos, casos contemporâneos, ó, tem um livro de casos aqui. E daí eu vou traduzir para o português para a gente dar uma olhada, que esse é um caso que eu li hoje mesmo, de manhã, e é um caso bem curtinho, acho que é legal para nós. Então, deixa eu... Aqui só tem as características do autor, né? Então aqui veio para o caso.
Então, vou pegar uma tradução em português para nós. Se recline aí, respire e vamos olhar um casinho de sol, hein? Você achou que ia estar olhando um caso de sol nesse sábado pela manhã? Eu pedi a tradução, foi lá. Então, qual que é a história da paciente? Tenho depressão desde o nascimento dos meus filhos. Tem duas meninas, uma de 8 e uma de 3 anos. Não conseguia relaxar. Se alguém se levantasse, eu tinha que estufar a almofada. Não sei o que isso quer dizer, essa tradução ficou meio esquisita. Mas eu tinha que ter tudo em ordem. Estava muito inquieta à noite, não conseguia sentar e relaxar, né? Como a gente vê isso nas mães, né, de bebês. Daí eu tinha que ter a toalha na posição exata. Ficou viciada em cidra. Olha só, que problema por um tempo, mas parou de beber no ano passado. Há cerca de 3 anos, muito cansado o tempo todo, sonolenta durante o dia, especialmente por volta das 3 da tarde. Curioso isso, né? A pessoa ter sonolência justamente às 3 da tarde, assim, logo depois da exposição máxima ao sol. Sentia-se deprimida e irritada, sem energia para fazer nada. Não consigo dormir à noite, especialmente por volta de 3, 4 da manhã. Esse aqui parece cálice carbônico, né? Cálice carbônico tem insônia nesse horário aí, 3, 4 da manhã. Sentindo-me bem acordado nesse horário. Então você vê uma inversão do ciclo circadiano, né? Essa já é uma dica que essa coisa do sol pode estar ali. Eu gostava de fazer jardinagem, mas parei. Gostava de cozinhar e me socializar, mas agora não consegue falar com ninguém, nem pelo telefone. Muito pior desde que o segundo filho nasceu. Estava tomando Seroxat, deve ser um inibidor da serotonina, né? Pelo nome, diariamente, mas parou há 4 meses. E o General Practitioner, né? O médico de família, sabe que eu estou vindo no homeopata. Não posso ser incomodado e sinto muita preguiça. Não consigo me maquiar, não penteio mais meus cabelos, tudo parece muito cansativo, muito esforço, eu só tenho muita preguiça. Me sinto tão cansada, adeus. Eu vou ter mesmo que me levantar, gostaria de ficar só na cama e dormir, não me preocupar com coisa nenhuma. Fico muito, muito irritada com as crianças, gritando, gritando, shouting and screaming, gritando e berrando com eles, apenas vamos, vamos, ai que coisa. Tem que ficar atendendo a demanda dos que estão mais velhos. Isso me deixa louco, odeio a hora de dormir, tenho que ficar gritando com as crianças, dá vontade de arrancar a cabeça de todo mundo com uma mordida, até mesmo da minha mãe. Muito maltrapilho, né? Não está se arrumando, uma cara miserável. Não me preocupo mais com as crianças, sinto-me muito cansado e preciso estar motivado. Aí vamos pegar, traduzir mais um pouquinho do caso aqui, daqui para baixo. Então, é gritando com o marido aqui, vai. Gritando com o marido, discutindo todos os dias. O marido pergunta para onde foi aquela esposa alegre que eu tinha, né? E eu fiquei muito calorenta, suada, tenho que usar só shorts em casa, preciso das janelas abertas o tempo todo. Trabalho noturno tenho feito nos últimos 10 anos, segunda, quarta e nos finais de semana. Então é alguém que trabalha por plantão, né? O que significa que eu não vejo muito meu marido. A irritabilidade e o cansaço pioram quando acordo, mas eu preciso do dinheiro. Tá 2 quilos acima do peso, não faz nenhum exercício, não tem nenhum desejo marcado, fica irritada e cansada 2 dias antes da menstruação, mas depois tem ficado assim a maior parte do tempo. Nada a reportar além dessas coisas, não tem doenças graves, foi dado sépia, né? Então, uma pessoa que desenvolveu essa irritabilidade dentro da família, indiferença pelo marido, tem problemas menstruais, né? Então, deram sépia. Um M, uma dose repetida uma semana depois, não teve nenhuma mudança, mas começou a se sentir ainda mais quente e precisava das janelas abertas. Daí foi feita uma busca no Reference Works para ela. Eu vou traduzir isso aqui para vocês, que é pouquinho, está tudo muito abreviado e vai ser ruim da tradução em português. Ó, Reference Works. Irritabilidade durante cansaço.
fraqueza, essa weariness é isso, né? De se sentir esgotado, assim, sem energia física. Não é fraqueza no sentido de sem energia muscular, né? Sem energia geral. Então, a diferença de weakness e weariness. Weakness é quando eu tenho vontade, mas o meu músculo está fraco. Weariness é quando eu me sinto esgotado, desgastado, alguma coisa assim. O problema não é muscular, é mais de característica geral. Então, ela fez a busca irritabilidade durante esse esgotamento. Vamos ver como é que daria hoje? Isso aqui é uma busca do Reference Works, então eu já vejo que é uma busca de anos e anos atrás. Vamos reproduzir a busca dela. Irritability during weariness. Agora tem mais, ó. 30 remédios daria de retorno hoje, né? Vários remédios aí, inclusive o sol ali, ó. Sol, que parece que... Ah, interessante. Ah, é with. Então, se eu colocar para irritabilidade com cansaço, ao invés de durante cansaço, que foi a busca original dela, ele inclusive vai dar para mim aqui, ó, irritabilidade com esgotamento. Uma rubrica que está no complete de 15 remédios, está o sol aí entre eles. Vamos voltar lá onde a gente está. Então, na ocasião, só tinha três remédios: cróton, tíglium, hidrogênio e sol. E daí ela foi olhar, ó, sintomas confirmatórios de sol da experimentação do Scriven, aquela que está disponível na nossa biblioteca. Experimentação do Scriven, né? E daí trouxe aqui na linguagem deles. Então vamos olhar um pouquinho. Pedir a tradução em português. Então, abordando o fato de que as coisas não têm ido bem desde o nascimento do filho, alguns experimentadores falaram: parece que eu não consigo me acalmar, estou muito inquieto, à noite eu não me sento até que o último prato esteja lavado e tudo esteja arrumado. Lembra, ela falava isso, né? De deixar as toalhas no lugar. Nunca me incomodei muito por coisas desarrumadas, mas agora não aguento. Sinto-me meio suspeitoso com relação aos outros, deprimido, não desejo que me incomodem. Sinto-me bastante infeliz, desgastado emocionalmente, muito deprimido, choroso, incapaz de lidar com a vida em geral, incapaz de fazer qualquer tipo de coisa, só fico desleixado, cancelo meus compromissos, eventos sociais, tenho brigado demais, ready, que é como um rato assim, né, de irritadiço, ter estado bastante irritado, impaciente com qualquer coisa. Snap quer dizer que eu respondo de maneira brusca a qualquer coisa, quero gritar, tire isso de mim. Então, daí foi dado para ela sol na 30 em água por 7 dias. Daí ela volta dizendo: esse remédio está me ajudando. Vou pegar aqui uma tradução dessas coisas. 2 dias após o medicamento, decidi parar o meu trabalho noturno. Olha que interessante. Foi tudo muito repentino e eu nem tinha discutido isso com meu marido. Parou de trabalhar faz uma semana. Estou sentindo mais a necessidade de mais luz do dia. Preciso estar mais ativo durante o dia, preciso perder peso. Estava com melhor da sensação de calor. Não tenho tanto sono durante o dia, durmo melhor à noite. E faz uma semana do remédio. Não tenho estado mais tão irritado nem tão zangada com as crianças. Comecei a usar maquiagem nos últimos 3 dias, que é a volta, né, desse desejo de ficar bonita e tudo mais. Parece bem. Como se as plantas estivessem florescendo no jardim, né? Porque as plantas florescem, se abrem para receber a luz do sol. Diz que ainda está gritando com o marido, pelo jeito ele merece mesmo, né? Mas está gritando um pouco menos, né? E daí ela diz, né, que ela continuou melhorando, mudou como um todo,
tem estado muito diferente a partir de então. Então, vê que legal o potencial, né, desse medicamento. Mas eu quero mostrar mais umas coisinhas do sol aqui para vocês antes da gente encerrar. E se vocês tiverem mais alguma pergunta, podem ir colocando aí. Então, uma coisa que eu quero mostrar para vocês, estou em dúvida na ordem das coisas, que vou mostrar o Murphy. Então, o Murphy é um livro, me pareceu, eu dei uma olhada nos autores, a pessoa que mais desenvolveu aí o entendimento a respeito do remédio de sol, sabe? Então, aqui, ó, vou traduzir para vocês mais a parte do mental, porque daí os locais vai ser difícil de guardar, né? Mas vamos traduzir aqui o mental de sol. Então, tá aí, um paciente que costuma ser determinado e assertivo, toma as decisões rapidamente. Então, esse aqui fala do perfil do paciente antes de adoecer, né? Então, vá guardando na tua cabeça. Estamos falando de um paciente que geralmente é determinado, faz as coisas, é assertivo, quer tomar as decisões rápidas, é alegre, tem desejo de ser saudável e de comer frutas. Mas ele desenvolve uma inquietação mental, perde o controle, daí se torna irresoluto, tonto, desorientado, perdendo-se em ruas bem conhecidas, começa a ficar tudo muito confuso para ele, né? Esse perde-se em ruas bem conhecidas é um sintoma comum do petróleo, né? Daí desenvolve depressão, choro, começa a não querer falar as coisas, suspeitar de todo mundo, ficar irritadiço, impaciente, frustrado, ter irritabilidade por pequenas coisas, fica meticuloso, argumentativo, irritadiço, desenvolve um desgosto, assim, um nojo por tudo, desejo de ficar batendo a cabeça e gritando, fugir, escapar daquela situação. Tá? Então, eu quero que vocês lembrem, né? Então, isso aqui lembra um pouco o Auron, né? Aquele paciente que toma a decisão, faz as coisas e daí, de repente, entra nesse estado depressivo profundo e que, na ânsia de tentar assumir controle, vai ficando sifilítico o estado dele. Outro remédio para vocês considerarem bem nesse perfil é esmeralda, tá? O remédio de esmeralda. É LAP-BE ou esmeraldino no nosso repertório também tem isso, é uma pessoa decisiva e tal, mas que no caos, daí ele se perde completamente. Eu dei muito esse remédio no Covid, ali naquela época inicial, onde as pessoas não podiam trabalhar e tudo mais. Mas ele segue uma excitação, uma ansiedade com tremor no coração, uma ansiedade sentida no plexo solar, ansiedade de que alguém vai vir na tua direção, nervoso, como se todos os nervos estivessem tremendo, muito sensível e facilmente assustado, né? Atento à aproximação de qualquer pessoa, uma ilusão de que está sendo perseguido. Então, ele desenvolve, então, uma pessoa que é acostumada a mover a roda e, de repente, desenvolve toda essa coisa de suspeitoso e agora vão vir atrás de mim, vão me pegar, não sei mais o que fazer, perco completamente o controle sobre as coisas. Daí aqui tem muitas coisas de sintomas locais, que tem a ver muito com calor e frio, né? Esse calor do sol, energia e sem energia, e algumas modalidades aqui para nós, ó. Melhorar, diz aqui, melhor em tempo encoberto, por banho quente, melhor depois de dormir, mesmo de pequenos cochilos. Tá? Daí tem outros aí, ó, pior por exposição ao sol, como natro muriático. Tem aquela dor de cabeça também, melhor por pressão, aplicações frias, lembra nato muriático, a dor de cabeça dele mesmo. Tá? E o Jeremy Sher tem um repertório chamado repertório Q, que é o repertório dos característicos do Jeremy Sher. E eu acho que o Jeremy Sher tem uma capacidade muito impressionante de captar a essência dos medicamentos, assim, também, sabe? Então, o que que ele traz para nós em negrito, ó, que é o mais importante do medicamento de sol? São pessoas muito ligadas a dever e responsabilidade, por isso que eu falei que lembra Auro, né? De algum modo. O que que tem abaixo do dever e responsabilidade? Questões com claro e escuro e com luz, obviamente, né? Nós estamos falando de sol, e daí só pode surgir
em sonhos que tem a ver com sol, insolação, em ilusões, nas modalidades do paciente de agravar ou melhorar relacionado ao sol ou ao escuro. Quem esteve na Índia no ano de 2019, eu tive no grupo maior de brasileiros que foi para a Índia do ano 2019, o Jayesh tomou um caso lá de um paciente que acabou recebendo remédio de sol. E ele fazia, sabe, quando um contato com uma máquina que explodia, e radiação, e nuclear, e uma energia que nunca cessava, e a necessidade de estar sempre produzindo energia, fazendo um contato direto com o sol mesmo, tá? Daí, o que que mais aparece? Perfeccionista, questões relacionadas ao lar. Então, né, voltando no caso que a gente leu agora há pouco, né, o problema dela estava muito relacionado a família e tudo mais, e a sensação de ser uma falha, né? E daí, características já mais secundárias, então, ambição, daí tem o escuro, né, na contraposição ao claro, julga os outros, coisas pontiagudas e fracas, dinheiro, música, desorientação espacial, aranhas e água são temas mais secundários aí que o Jeremy Sher traz para nós. Então, é um remédio difícil da gente chegar nele, tanto pelos métodos mais de autores contemporâneos, como pela repertorização. Embora ele tenha rubricas, ó, eu vou pedir aqui para o meu sistema me dar todas as rubricas do medicamento feito de sol. Embora ele tenha representação repertorial, na nossa sempre tentativa de conseguir uma totalidade sintomática, não vai ser incomum que acabe escapando o sol, porque ele não vai estar em todas as rubricas que certamente ele é capaz de ter, ou vai ter um dia, né? Então tá aqui aquela, ó, responde de maneira atravessada, não quer responder, se recusa a responder, tem ansiedades a respeito do futuro, ansiedades em quadros dolorosos, né? Fica se lamentando do que aconteceu. Então, claro, tem muitas rubricas. Mas, às vezes, a gente pega as rubricas assim que a gente já está mais acostumado, que é um viés que a gente tem que estar consciente, mas que acaba acontecendo, ó, como se eu tivesse que fazer uma grande escolha na vida. Tá aí uma rubrica que eu nunca tomei e nem me ocorreria tomar. Por isso que é legal a gente ficar estudando, né? Então, ó, vida, escolha de vida, tem que fazer uma grande escolha de vida. Então, um remédio para esses momentos da vida em que a pessoa tem que fazer grandes escolhas de vida. Ó, tem 3 remédios aí. Quais são? Vamos abrir aqui no repertório para ver. Budélia David, nunca ouvi falar. DNA e Sol. Claro, é uma rubrica nova, né? Mas interessante de observar. Vamos voltar lá, né? Ó, mulheres com apresentação muito masculina, pertinácia, e vai ter sintomas locais. Mas é um remédio que tem que ir muito no reconhecimento do padrão e suspeita, para você se localizar, se dar conta de que pode ser ele e confirmar essa característica. Nossa, realmente eu estou falando de uma pessoa que era um empresário, uma pessoa que tomava decisões sem dificuldade, agora ele está aí diminuído, inseguro, suspeitoso e tal, e daí você tem uma grande é, via, caminho para de repente prescrever, tá? Tô olhando aqui as perguntas, Cleide, o remédio do sol é assim, eles põem o soluto lá, água com álcool, debaixo do sol do meio-dia e ficam mexendo ele durante algumas horas. E é assim que pelo menos é assim que eu li que é feito a matriz de luz solar. E a Aderluce está perguntando em que superclasse está, acho que não está classificado em nenhuma superclasse o Sol, Aderluce. Mas olhando para essas características de responsabilidade sobre os outros e tudo mais, é de se pensar que seja um medicamento de sexta superclasse.
já que o principal dele é isso, né? É decisivo e faz as coisas tal, e tem transtorno com depressão grave, lembra muito Aurum, que é um remédio claramente de sexta superclasse, é isso que eu pensaria a respeito dele. Então eu quis trazer algumas provocações para vocês e mostrar como a gente pode estudar sobre um remédio, sobre um caso, encontrar rubricas, trazer alguma coisa para vocês terem e buscarem na apneia do sono, que é um problema frequente também. Enfim, um pupurri de ideias, tá? Sim, ele é um imponderável, Clit. Sol é um imponderável, né? É um remédio energético. Então, espero que tenham pegado aí algumas informações. Tem na farmácia homeopática pronto, tá, Magali? O remédio você prescreve como luz solar mesmo, luz solar, e que acho que fizeram uma versão nacional aqui, não é o Sol Britânica, que é a versão internacional, então ele é encontrável, e eles colocam no sol do meio-dia, num dia de verão, no dia mais longo, então a hora que tem mais incidência de raios, o solvente ali, né, no sol e ficam mexendo aquele solvente durante algumas horas para que as coisas para que se sature, né? Se procure captar. Então a gente tem o remédio de luz do sol, e a gente tem o remédio de luz da lua também, como remédios homeopáticos. Quem sabe num próximo dia a gente estuda o luz da lua e quando que a gente pode usar, que é um outro medicamento muito interessante, né? Muito simbólico, arquetípico, né? Então quando você pensa o sol, né? Aquela pessoa que produz energia que alimenta a galáxia. E de repente ele perdeu o contato com a sua essência. E daí ele precisa reacender aquela chama interna. Aí tá. Valeu, Adalgisa, a apneia, os roncos ali. Importantíssimo, é uma maneira da gente encontrar é, essas referências repertoriais para nós irmos aperfeiçoando o nosso trabalho. Tá bom? No mês que vem a gente deve se encontrar de novo, mais um pouquinho, para mais uma conversa sobre essas ferramentas digitais e a nossa prática homeopática, um pouquinho de inteligência artificial, um pouquinho da nossa biblioteca, do nosso repertório, de como fazer as buscas, de como juntar os resultados da nossa busca para poder usar na nossa prática. Estamos juntos, espero que cresçamos. Fica aí o nosso presente de Dia do Homeopata, da The Other Song do Brasil, para todos os colegas aí. Espero que todos tenham um excelente final de semana. Tá bom? Nos vemos na sequência. Obrigado, Leila, Edivaldo, Juliana, Cristina, Magali, Caroline, Nilton, todos que estiveram com a gente aí. Tá bom? Vamos seguindo em frente. Que a Hahnemann e os bons espíritos aí abençoem essa nossa jornada, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.